Bem-vindo a mais um programa eletrizante aqui no canal do CT Segurança. Meu nome é Michele Barbosa, do canal da Segurança, e hoje o programa vai ser sobre comandos elétricos, um assunto totalmente diferente aí, para que você aprenda um pouco mais sobre elétrica e de repente possa aplicar esse conhecimento também integrado aí à segurança eletrônica. Antes de começar e te mostrar sobre o assunto, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar seu joinha, tanto aqui no canal do CT Segurança, quanto lá no meu canal no YouTube, canal da Segurança, e também lá no Instagram. Bom, vamos dar início aí, porque você vai gostar bastante do que eu trouxe aqui hoje para você. Vamos lá? Bom, eu tô aqui compartilhando agora minha tela com você e utilizando um programa que talvez você não conheça, que se chama CAD-SIMU. Ele é um software gratuito, onde a gente consegue fazer diversas simulações de comandos elétricos. E o conhecimento em elétrica aplicado à segurança eletrônica vai te servir como diferencial. Assim você passa a ser um empreendedor, um técnico instalador com muito mais autoridade e diferenciação no mercado. Por isso esse assunto aqui de comandos elétricos, a gente está atuando o tempo inteiro em instalações elétricas e acionando cargas. E é possível fazer isso até integrado a um sistema de alarme, a um sistema de CFTV. Vou te mostrar aqui a introdução e a parte básica de um acionamento muito simples. Então aqui eu tenho, onde eu tenho aqui L1, L2 e L3, tá? L1, L2 e L3 são três fases, fase 1, fase 2, fase 3, ou seja, um sistema trifásico. Bom, um sistema trifásico onde eu passo essa corrente elétrica, né, dessas três fases por um fusível, F1 são fusíveis. Eu tenho aqui uma chave, que eu vou falar sobre o que é essa chave, está escrito como C1, que ao ligar C1, ao fechar essa chave, eu levo corrente elétrica para um motor trifásico. Isso é o que a gente chama de diagrama de carga, porque é onde estão as correntes e tensões mais elevadas. Para que eu possa acionar esse equipamento, um motor trifásico, eu preciso de um contato que suporte essa corrente. Para isso, a gente vai utilizar, então, o contato de um contator. O contator, ele é um interruptor, de forma leiga, que suporta cargas elevadas. Ele é um dispositivo eletromecânico que suporta correntes e tensões mais elevadas, que, por exemplo, um relé ou um interruptor simples possivelmente não suportaria. E aí eu tenho para acionar esse motor um diagrama de comando, que é o que está ao lado. O diagrama de comando contém esses periféricos que vão atuar na lógica de acionamento dessa máquina, desse motor. Poderia ser um holofote, poderia ser uma lâmpada, poderia ser um motor para qualquer finalidade. E quando a gente pensa em um dispositivo elétrico, está muito interligado e integrado à automação, à segurança eletrônica. Por isso, vou te explicar aqui como que é o funcionamento desse diagrama de comando. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um relé, é um equipamento para proteção do circuito. Eu tenho uma botoeira que está escrito DES de desliga, que vai servir para desligar o meu circuito. E eu tenho uma botoeira para ligar, um botão que eu aperto, uma botoeira que eu aperto e ligo o meu sistema. Quando eu aperto esse botão lá no diagrama de comando e ligo o meu sistema, eu envio corrente elétrica para o meu contator C1. Eu alimento a bobina desse contator. A1 e A2 é a bobina desse contator. Quando eu alimento o contator, ele fecha os contatos normalmente abertos dele e abre os contatos normalmente fechados. Então, olha que interessante. Quando eu apertar esse botão, eu envio corrente elétrica para o contator e ele vai fechar os contatos abertos dele, como o caso de C1, o contato 13 e 14 e o contato de carga dele, para poder levar corrente elétrica para o motor. E ele vai inclusive abrir esse contato também. Esse é o símbolo de uma chave fechada, ou seja, de um contato normalmente fechado. Então ele vai abrir
tá? A corrente elétrica, ele vai abrir essa chave, a corrente elétrica não vai mais passar para essa lâmpada, essa é a simbologia de uma lâmpada. E quando eu alimentar ele, então, através de fechar esse botão, né, de atuar nesse botão, ele vai fechar também esse contato 13 e 14 dele, que é um contato normalmente aberto. Você pode ver pela chavinha, né, pela simbologia dessa chave, que ela está em aberto. Quando o contator acionar, eu vou fechar ela. Vou mostrar a simulação para ficar bem mais claro e perceptível exatamente o que eu estou falando aqui. Então, o que eu vou fazer? Simular. Bom, veja que a lâmpada vermelha ligou. Por quê? Porque está passando corrente elétrica por ela através de C1, que é um contato normalmente fechado. Ou seja, o contator não está ligado, ele é um contato que normalmente já está fechadinho. Por isso, existe corrente para essa lâmpada. E essa iluminação, esse LED, né, independente de como seja, ele vermelho, ele está significando o quê? Que o motor está desligado. Agora eu vou acionar. O que eu vou fazer? Eu vou ligar a minha botoeira, que eu dei o nome de liga. Eu venho aqui e aperto ela. Eu só dei um toque, ó. Eu não fiquei segurando. Eu dei um toque, ele é um botão que recua. E aí ele alimentou o contator. Então eu apertei o botão. Quando eu tiro o dedo, o botão volta. Então eu mando uma corrente elétrica para o contator. E eu necessariamente preciso desse contato aqui, 1314, que é o contato de selo do contator. Porque depois que eu tirar o botão, o dedo do botão, a corrente vai parar de passar. Mas eu já alimentei o contator e o contato que era aberto, 1314, eu fechei. Eu fechei para que eu tenha um caminho mantido para passar essa corrente, para que eu tenha um caminho para a corrente elétrica continuar passando e continuar alimentando o contator. Isso é o que a gente chama de contato de selo. O que eu fiz quando eu alimentei C1? A lâmpada X1, né, essa lâmpada liga, está em paralelo, então a lâmpada verde significando que o motor está em funcionamento. Assim que eu liguei C1, ele fechou os contatos normalmente abertos dele, então ele fechou o 1314, que é o contato de selo, e ele fechou o contato de carga dele C1 e levou corrente para o motor. Esse diagrama básico você pode utilizar para diversas aplicações aí integradas à segurança eletrônica. Isso é muito interessante. Eu quero desligar, aí sim, ó, eu quero desligar, desliguei o motor. Liguei o motor, botão liga, desliguei, botão desliga. Então eu tenho aqui o diagrama de comando e o diagrama de carga. CAD-SIMUL, ele é um software gratuito e tem diversos modelos de circuitos prontos, assim como esse. Esse é um esquema de ligação direta de um motor trifásico e você encontra outros vários modelos aqui na internet. Bom, espero que tenha gostado, você que é de segurança eletrônica, que talvez tenha um pouco de conhecimento em elétrica, que você consiga aprofundar aqui em todos os programas do Eletrizante. Tem bastante material sobre eletrônica, sobre elétrica, sobre normas aqui para que você enriqueça o seu conhecimento de elétrica e eletrônica. Até o próximo programa, a próxima semana. Bons estudos aí, bom trabalho para você.